Oi, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um vídeo. E ainda vertical, porque eu ainda não consegui encontrar um aparelho. Eu comecei agora os vídeos que realmente me satisfizesse em termos de qualidade e preço. Porque uma coisa que eu tô começando agora não sou profissional nisso. Então eu venho buscando fazer coisas que eu não preciso gastar muito, porque a intenção aqui é passar informação por prazer. Eu não tô aqui pra ganhar nada. Eu tô aqui pra me sentir feliz. Eu acho legal essa coisa da troca, né? Então, vamos. Se a gente gosta, a gente tem que fazer o que gosta, né? Se chegar a um nível de que me incomode, que pessoas me incomodem, que eu acho que não é mais o que eu tenho que fazer, eu vou comunicar a vocês, obviamente, por respeito, e vou parar. Mas eu espero que a gente fique aí por anos. Eu vou agora falar para vocês sobre, deixa eu pegar aqui, um texto que eu li hoje, que eu achei bem interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu achei, assim, muito pertinente. Pode até gerar uma certa polêmica, porque todo mundo acha que é dono da opinião do outro e da vida do outro, né? Mas eu acho que ninguém tem que se meter na vida de ninguém. Um texto muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Pensão alimentícia. Pai paga muito. 1/3 do salário mínimo. Piada. É fácil pagar uma miséria e achar que está fazendo muito. Hoje em dia, o homem tem a obrigação de pagar um valor, um percentual muito pequeno comparado ao que uma criança precisa. Sem falar na mão de obra que a mãe tem, que ninguém ressarce e ninguém divide. Os homens querem que a mulher cuide do filho e ele vai lá e dá uma parcelinha de qualquer coisa e acabou, né? Então vamos lá. O texto. Hoje uma cliente decidiu entregar a guarda do filho para o pai criar. Transcrevo aqui seus argumentos que me convenceram a patrocinar sua causa. Doutor, decidi que tenho muito o que fazer. Quero voltar a estudar, malhar, sair com amigos, viajar e meu filho irá me prender um pouco. Mas isso não quer dizer que eu vá abandoná-lo. Sempre que der, irei vê-lo. De vez em quando vou buscá-lo. Mas só nos fins de semana que eu não tiver nenhum compromisso. E se não der, qualquer coisa eu aviso para o pai que estou sem tempo. Entre aspas. O sem tempo. Ligo para ele e falo que, abre aspas, a mamãe está trabalhando muito, por isso não pode ir, fecha aspas. Eu não deixarei de ser uma boa mãe, pois sempre estarei postando fotos com ele nas redes sociais para mostrar a todos o quanto amo. E vou fazer de tudo para não esquecer de mandar uma mensagem ou até mesmo ligar durante a semana dizendo que sinto saudades. Vou mandar uma mensagem de parabéns no dia do aniversário dele, e isso se a correria do dia a dia me permitir. Quando puder e se sobrar, darei uns R$ 250 por mês, porque as coisas estão difíceis para mim e o pai dele tem que compreender isso. Bom, R$ 250 será suficiente para comprar o que ele precisa com relação à alimentação, roupas, calçados, material escolar, merenda, passeios, essas coisas que crianças gostam e precisam. O resto, o pai que se vire também, porque eu não sou obrigada a ficar dando dinheiro para o pai. Vai saber se ele vai gastar com meu filho mesmo, ou com cerveja, balada, ou quem sabe a atual namorada. Aí vem a pergunta. Te pareceu chocante? Absurdo? Uma atitude horrível? Agora inverta os papéis. Se fosse uma mulher, aí digo eu, né? Uma mulher que tivesse com filho e o pai estivesse dizendo tudo isso aqui. O que vocês pensariam? Absolutamente normal. O homem pode
fazer tudo isso aqui. É obrigação da mãe cuidar da criança. Até onde eu sei, né? Criança não é concebida com masturbação. Senão seria só de responsabilidade da mãe. Mas a criança precisa de um pênis que forneça o espermatozoide para que seja fecundado no óvulo da mulher e assim seja procriado. Mesmo inseminação artificial precisa da fecundação à moda antiga ainda, né? Mesmo que não seja feito homem e mulher na cama e tal, que seja injetado o esperma, tem que ter. O óvulo também tem que ter. Então, assim, por que o pai dá esses R$ 250 e a mãe arcar com toda a responsabilidade de levar, trazer, buscar, educar e criar e dar banho, trocar de roupa e fazer tudo, absolutamente tudo, e depois o papai chega, o papai é o bonzinho, o gostosinho, né? Aquele que pega, leva pra passear, leva pra se distrair, leva pra se divertir, não é isso? Quando ele pode, quando ele não tem outro compromisso, quando ele tá afim. Claro que, gente, tudo isso tem exceção. Existem pais completamente participativos, que realmente faz a coisa meio a meio, até mais, muito mais. A gente está falando aqui do exemplo do texto. Eu estou focada no texto, eu costumo ser focada. Então, por favor, se forem comentar, não comentem, porque tem pais que... Eu não estou falando das pessoas que fazem o que tem que ser feito. A gente está falando das pessoas que fazem o que não tem que ser feito. É o que está no texto, né? Aqui diz que é uma história comum e real, mas só choca quando a mulher é a protagonista. E o que me assusta é que quem vai reclamar isso aqui, que vai dizer que o texto está errado, são mulheres. Não são homens. Que mãe é essa? Que absurdo de mãe é esse? Que entrega um filho para o pai criar? Você acha mesmo que uma mãe deixou de amar um filho porque o filho está com o pai e não está com ela? Quantas vezes o pai briga na justiça pelos filhos e ganha? É minoria? É, mas ganha. Acontece muito. E geralmente eu nunca vi, né? Que seja... É muito difícil. Geralmente é porque o pai quer fazer birra com a mãe, porque quer magoar a mãe. E não é porque a mãe quer perder o filho, não. Senão não chegaria ao litígio. A coisa era resolvida entre os dois, tranquilamente, com bom senso, em consenso. Mas não é consensual, geralmente é litigioso. Então, se é litígio, é porque há um embate, é porque há uma discordância de opinião. Então, quando uma mãe resolve doar o seu filho em termos de criação diária, de onde vai morar, onde vai ficar e quem vai fazer todo o trabalho que ela faria, eu entendo que não é porque sua mãe deixou de amar o seu filho, não. Não é. É porque ele, pai, tem tanta responsabilidade quanto ela. E financeiramente ele acha que não tem. Para tomar conta, muito menos. Então, esses pais que fazem esse tipo de coisa precisam de mulheres com esse tipo de atitude. Qual é o problema aí? Eu acredito na família. Eu acredito que o filho tem que estar com o pai e com a mãe todos os dias juntos. Mas, infelizmente, esta sociedade rompeu este costume e acha que divórcio não atrapalha em absolutamente nada na criação da criança. Eu já acho que não, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês procurem psicólogos e psicanalistas que vocês vão entender por que atrapalha. Não posso explicar isso agora porque não é a minha área. Mas como eu sou filha de pais separados, tive uma mãe que batalhou muito para criar 3 filhos,
Eu digo a você que com certeza que se o casal estivesse junto, eu tivesse sido criada com os dois todos os dias, acordando e dormindo em casa, teria sido muito melhor. Então, já que não pode, minha mãe nunca quis entregar os filhos. Meu pai entrou em litígio também contra ela, mas não conseguiu a guarda dos filhos. Porém, eu acho que ela deveria ter feito uma divisão, porque ela se sobrecarregou demais, ela sofreu muito, ela teve muito trabalho, ela trabalhava e tinha que cuidar da gente, minha mãe fazia tudo. Papai era a parte boa, né? O pai é sempre a parte boa. Ou a parte ruim, totalmente ausente. O que é muito pior, né? A minha história eu conto pra vocês lá na frente. Não tô falando de mim, especificamente aqui. Mas eu conto pra vocês lá na frente como é que foi a minha história, a minha experiência de criação em uma família separada e como eu me senti, como meus irmãos se sentem, como reflete na vida da gente, no comportamento da gente, no futuro da gente também. Até hoje, né? Então, o que eu quero dizer com esse texto? Se um pai pode entregar um filho a uma mãe e ele não é considerado um pai ruim, onde é que está escrito que uma mãe fazendo isso é uma mãe ruim? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. É consuetudinário, é uma coisa costumeira. Porque, na verdade, Deus criou a mulher para gerir, para colocar a criança no mundo, né? Para ser a formadora do ser humano, a forma física a ser feita dentro dela, mas precisava do homem. E o trabalho antigamente era o homem trabalhava e custeava a família enquanto a mulher administrava o lar. As coisas mudaram, a mulher hoje trabalha também. Aí dizem que evoluíram, mas essa parte da evolução do homem que só trabalhava e não educava os filhos não evoluiu não, parou lá atrás. O homem continua só fazendo a parte política dentro de casa. Não são todos os homens. Eu não sou feminista, não estou aqui defendendo mulher. Eu estou defendendo o direito de igualdade, de responsabilidade com o filho. Eu não sou feminista, muito menos machista. Eu defendo sempre a questão de que tem coisas que os dois têm responsabilidades. Existem casais separados que é indiscutível, gente. Eu não estou aqui falando dessas pessoas. Eu estou lendo um texto que não fui eu que escrevi. Nem sei quem escreveu. Nem sei. Uma pessoa compartilhou para mim e eu achei muito pertinente. Eu não sei se quanto mãe eu teria essa coragem, porque a gente ama mais o filho do que a gente mesma. Mas se você se amar mesmo, entender que seu filho vai crescer e vai seguir o caminho dele porque ele foi feito para isso e não para ficar grudado na sua saia a vida toda como muitas mães querem. Tem que lhe amar, lhe respeitar, ser um filho presente, claro. Inclusive a lei hoje obriga, né, com direito a ser considerado crime, o filho que abandona o pai depois de idoso. Hoje é obrigação legal cuidar dos pais. Eu acho massa isso. Acho massa, assim como é totalmente ilegal a agressão a idosos. Seja de cunho verbal, seja de cunho moral, seja de cunho físico. Principalmente se for seu pai ou mãe. Independente da história de vida que você tenha com ele. Então, eu amei essa história. Eu gostaria muito de ter visto uma mulher fazer isso.
Porque a criança continuou do mesmo jeito. A diferença é que não é o pai que vai visitar, é a mãe. Mas vamos supor que essa mãe morra. Não é o pai que vai ter que tomar conta? Então qual é o problema? Tem que estar morta para o pai tomar conta? O pai só pode tomar conta da criança como a mãe cuida, se for a óbito, se a mãe for a óbito. Não faz sentido pra mim. É a mesma história boba de dizer que a mulher só presta se for divorciada, porque se for solteira começam as críticas. Ela tem que ser divorciada, tem que ter tido um relacionamento que não deu certo pra se dizer solteira. Ou livre, digamos assim. Porque estado civil não se muda, né? Se você é solteira, é solteira. Se é casada, se é divorciada, vai ser sempre divorciada. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que existe essa possibilidade da mulher entregar o filho. E a sociedade é tão machista que com certeza vai ter um bocado de gente escrevendo aqui embaixo. Aí vai aparecer um monte de comentário contra o texto. Se você pensa assim, beleza. Mas é machista. Eu acho que tanto um quanto o outro tem direito. Aí você diz, não tá pensando na criança. E o pai estava pensando, então qual é a diferença? O pai é legal quando faz isso. A mãe não é legal. Que tipo de mulher é essa que só acusa a mulher como culpada? Não que tenha que acusar o homem também. Essa guerra dos sexos eu não me incluo. Eu estou falando de uma situação que pode acontecer. Se você tem um filho e um homem que não lhe apoia financeiramente, muito menos moralmente, você entregue seu filho a ele, se ele tem condição, porque ele vai dar o melhor a seu filho. E você não vai ficar se acabando, você vai pegar seu filho, você vai visitar com seu filho, entra em litígio, pede ao juiz a guarda compartilhada, dentro das suas condições. Mas esse texto é verdade absoluta, os homens fazem muito isso. É uma questão consuetudinária, é uma coisa constante. Eu achei o texto massa, porque eu vi o que minha mãe passou para criar 3 filhos pequenos, sozinha. E não gostei do que eu vi. Minha mãe se acabando de trabalhar, chegava em casa cansada, ainda tinha que cuidar da gente, arrumar de manhã cedo, acordar cedo, arrumar todo mundo para a escola. E papai, bonitinho, fazia o que a maioria dos homens separados fazem. A maioria não, que alguns fazem. Então, assim, quando eu fui amadurecendo, eu percebi que eu não queria aquilo pra mim. Eu não gostei do que eu vi minha mãe viver. Ela pode ter feito com amor, não duvido. Toda mãe faz tudo isso por amor. Mas amor aos filhos, não a ela. Isso não é papel da maternidade, sofrer pelo filho. Não está escrito em lugar nenhum isso. A mãe tem que sofrer pelo filho. Não é assim. A mãe cuida, a mãe ama, a mãe educa, mas a mãe é um ser humano. Assim como o pai tem direito a encontrar outra pessoa, ela também tem. Assim como o pai tem direito a trabalhar, se ela quiser, ela também tem. Assim como o pai tem a responsabilidade com o filho, ela também tem. Assim como ela, segundo a sociedade machista, principalmente no Brasil, não somente, mas principalmente, a mulher tem que cuidar do filho, quando se separa, fica com ela. O homem também pode. É claro que o instinto maternal vai fazer com que ela abrace essa criança com todas as forças e ela se mate por causa desse filho. Não tô aqui julgando isso. A minha mãe fez isso. A questão é que eu não gostei de ver minha mãe tendo a vida que ela teve. É uma vida que eu não quero pra mim.
E quando eu li esse texto, eu me lembrei muito de minha mãe. De minha mãe chorando, de cansaço, chorando escondida. Quando a gente entrava no quarto, ela limpava. Mas eu percebia. Perguntava se ela estava chorando, ela dizia que não, que ela estava com cisco no olho, que ela estava com o olho ardendo, porque caiu uma poeira, ou porque estava cansada. Tá na hora da gente apertar esses rapazezinhos que fazem filho e querem viver a vida de solteiro, de que não tem filho, que filho é só pra postar foto em Facebook bonitinho no final de semana. Quando dá. Que hoje eu pego na escola, amanhã é ele. Que a escola custa R$100, 50 dele, 50 meu. O filho não foi feito por uma pessoa só, é 50%, 50%. De tudo. Reunião de pais, vai os dois ou vai um a cada reunião. E por aí vai. Minha opinião imutável, pelo menos até o momento. Pode ser que lá na frente eu mude. Eu não vou mudar de opinião por causa de opinião dos outros. Agora eu posso mudar de opinião sim lá na frente. É tão direto, a evolução é isso. Crescer é ter humildade de assumir que pode mudar de ideia. Eu não tenho orgulho para nada. Eu acho orgulho uma coisa extremamente infantil. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Então eu posso lá na frente ler esse mesmo texto e dizer que eu acho que a mãe tem que ficar com o filho. Mas eu acho muito difícil que essa altura do campeonato eu mude de ideia em relação a isso, porque eu vi a pessoa que eu mais amo no mundo passar por poucas e boas. E eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu nunca fui a filha que queria que mamãe pegasse o prato e me desse na mão. Era muito pelo contrário. O que eu dizia a ela sempre era: você não é minha empregada, você é minha mãe. Deixe que das minhas coisas cuido eu. A senhora já cuida de coisa demais. Eu chegava a chorar quando eu saía correndo atrasada que não dava pra arrumar a cama. E quando eu voltava, meu quarto tava toda a cama, todo o lençol esticadinho, tudo arrumadinho. Eu chorava. Porque eu achava que eu tava maltratando ela, mas eu sabia que ela fazia por amor. Porque o amor é assim. Mas por que os homens não têm essa cultura desse amor? Poucos homens têm. Essa Michel Teló mesmo, eu tenho visto assim um exemplo de pai. O marido de Sandy, gente, que coisa linda. Como eu tenho amigos que são pais muito presentes, todo dia vai buscar, levar a filha pra escola, vai buscar a filha na escola, paga a escola e divide tempo, divide tudo. Mas a maioria é machista, egoísta. E acha que tem que ser assim. Então, é um texto, é minha opinião. Continuo dizendo a vocês, respeito a opinião de vocês e quero respeito sobre as minhas. E o que posso dizer sobre esse texto? Parabéns para quem escreveu. E se foi um fato real, parabéns para a mulher de coragem que teve coragem de não se preocupar com a opinião de ninguém. Fico muito feliz, porque essa criança não vai deixar de ser amada. Um pai é que vai aprender a ter responsabilidade que ele acha que não tem. Beijos, fiquem com Deus e vamos conversando.